Queridos ouvintes, queridos irmãos, eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus e quero convidar a todos para que nós hoje estudemos em breves momentos a nossa sexta carta, a carta de Jesus enviada à igreja da cidade de Filadélfia. Eu quero te convidar, antes disso, para que você se inscreva neste canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho que fica ao lado da inscrição, para que você receba todas as nossas notificações de novos vídeos e também deixe o seu like para nós, isso vai nos ajudar e vai engajar o nosso canal. Agora vamos estudar a Palavra de Deus. A nossa leitura bíblica está em Apocalipse, capítulo 3, é o texto que nós iremos ler, a partir do versículo 7. Leia comigo o texto que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos ouvintes, nós estamos meditando hoje na carta à igreja de Filadélfia, como nós dissemos antes, a nossa sexta carta. Nós encontramos nesse texto o Senhor Jesus se apresentando a essa igreja. E ele diz coisas bem interessantes para o nosso entendimento e nossa edificação espiritual. Ele diz primeiro que ele é santo. Ele diz em segundo lugar que ele é verdadeiro. Mas em terceiro lugar, o que está no versículo 7, ele diz que ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Eu quero te lembrar que existe uma referência a essa chave de Davi no Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 22 e versículo 22. Deus usa o profeta Isaías para falar a Eliaquim, que seria mordomo do rei Ezequias. Esse homem, Eliaquim, foi incumbido por Deus, ele recebeu uma palavra de Isaías, o incumbindo de ser o guardião, de ser o porta-voz, um representante do rei Ezequias. E sendo esse representante, ele receberia a chave de Davi. Esse texto se refere ao reino de Davi, a como se ele fosse um representante do rei, um representante real, alguém que controlava até mesmo o acesso das pessoas ao rei e alguém que cuidava dos negócios do rei. Entender isso nos ajuda a compreender por que Jesus se apresenta como sendo quem tem a chave de Davi. Pelo fato de que Jesus é o maior representante do reino de Deus. Ele é quem controla o nosso acesso à presença de Deus.
Ele é quem tem a chave dos céus. Ele é quem pode salvar a humanidade. Ele é que é o único caminho e a única porta que leva o homem até Deus. Glória ao nome de Jesus por isso. E nós vemos o Senhor tratar com essa igreja, dizendo a ela que Ele conhece as suas obras. E Ele sabe que mesmo essa igreja tendo pouca força, essa igreja não negou o seu nome e guardou a sua palavra. Ou seja, Ele está dizendo que aqueles irmãos perseveraram. Aqueles irmãos não desistiram, mesmo sendo considerados fracos, eles se mantiveram firmes na presença de Jesus. E o que nos enche de alegria é o que ele diz no versículo 10. Ele diz: como tu guardou a minha palavra, como tu não negou o meu nome, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E queridos, nós temos a visão pré-milenista, nós entendemos biblicamente que a igreja será arrebatada, será tirada deste mundo pelo Senhor Jesus antes da grande tribulação e antes do reino milenial. Ou seja, nós entendemos que esse texto se refere ao arrebatamento da igreja. Ele está falando para aqueles irmãos: assim como vocês guardaram a minha palavra, eu vou arrebatá-los, eu guardarei vocês da hora da tentação. E que hora é esta? É exatamente a tribulação de 7 anos que vai seguir após o arrebatamento da igreja. E essa mesma promessa se aplica para nós, igreja contemporânea. Todos os que guardarem a palavra de Deus, todos os que perseverarem servindo ao Senhor, também serão poupados, serão levados para a glória da presença de Deus. Seremos arrebatados e não experimentaremos a amargura da tribulação de 7 anos, porque estaremos já na presença de Jesus para todo o sempre. E com Ele nós ficaremos aonde quer que Ele esteja. Creia nesta palavra. Aquele que serve a Deus, aquele que persevera servindo a Deus, será guardado por Ele da tribulação. Será arrebatado às alturas e será tirado deste mundo mau para a glória de Deus. Ele faz uma advertência no versículo 11. Ele diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E se você parar para observar esse texto, o texto usa o verbo vir, mas aparece na forma venho, como alguém fala na primeira pessoa dizendo eu venho. E eu procurei esse versículo em diversas versões da Bíblia, em diversas versões, em todas elas, esse texto aparece na mesma conjugação, com o mesmo tempo verbal. Ele dá a ideia para nós de que Jesus estava na igreja e por isso ele diz eu venho. Se ele estivesse fora da igreja, ele diria eu irei, eu vou, eis que cedo irei, eis que cedo vou a vocês, mas ele não disse isso. Ele disse, eis que cedo venho, como quem está presente no local para onde virá. Isso quer dizer que ele estava em Filadélfia, e ele está na igreja brasileira, ele está na tua casa, ele está na tua família. Se você guarda a palavra, se você persevera servindo a Deus, Jesus está com você. E o mais interessante disso é o que ele diz, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A volta de Jesus é certa e é breve. Em breve ele virá e nos levará para a sua gloriosa presença. Nós podemos ver no final desta carta as promessas que ele faz ao vencedor. Ele diz
que ele fará com que este seja uma coluna no templo do seu Deus. Sobre ele escreverá o nome do seu Deus, escreverá o seu nome, escreverá o nome da cidade do seu Deus. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que aquele que vencer terá um relacionamento mais profundo com Deus. Aquele que vencer conhecerá o nome de Deus. Aquele que vencer terá o seu novo nome. Aquele que vencer terá firmeza na presença de Deus. Aquele que vencer não será abalado. Eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Persevere servindo a Deus. Ainda que os problemas te assolem, ainda que as situações te aflijam, não desista, mas fique firme na presença de Deus. Vença, porque existe uma promessa sobre a igreja, e a promessa é que nós seremos levados, nós seremos tirados e estaremos para sempre na presença de Jesus. Você é um vencedor em Cristo. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.